galera, tudo bem? Eu sou o Arilson, coordenador de Ciências do Sistema Positivo de Ensino. Como esta semana é um pouco mais curta por conta do feriado, faremos uma revisão de tudo o que você estudou até aqui. Nas 2 primeiras semanas do projeto SPE com você estudou circuitos elétricos, condutores isolantes, elementos do circuito, tensão, corrente, resistência elétrica e máquinas elétricas. Bora lá rever isso, galerinha! Para que os equipamentos elétricos funcionem, é necessário acionar o botão ligar e eles precisam ter uma fonte de energia elétrica, como pilhas, baterias ou tomadas energizadas. Assim, devido a fenômenos químicos, no caso das pilhas, baterias ou painéis solares, ou fenômenos eletromagnéticos, como é o caso das usinas elétricas, os elétrons constituintes do equipamento, eles serão impulsionados, vão percorrer um circuito elétrico dentro deste equipamento, passando por diversos elementos que apresentam composição diferente. Esse deslocamento de maneira ordenada, nós chamamos isso de corrente elétrica. Essas partículas elétricas em movimento, elas atravessarão materiais que permitem a passagem dos elétrons com facilidade. Neste caso, esses materiais são chamados de condutores elétricos. Os metais, em geral, eles são excelentes condutores elétricos, pois eles apresentam grande quantidade de elétrons livres que facilita a mobilidade das cargas. A fiação de cobre ela é amplamente utilizada nas instalações residenciais, em especial pelas características físicas e pelo custo-benefício em relação a outros metais nobres, como o ouro ou a prata. Por outro lado, também há materiais que dificultam a mobilidade dos elétrons, como a borracha, o plástico e o vidro. Esses materiais eles são caracterizados como isolantes elétricos. O ar seco é um ótimo isolante elétrico, mas há situações em que as cargas elétricas são conduzidas por esse meio, ocorrendo as descargas elétricas, ou seja, os raios. Isso acontece quando as cargas acumuladas são tão intensas que nem a distância entre eles, por exemplo, a nuvem e o solo, é capaz de isolá-las. De tudo que você estudou, é importante saber que uma corrente elétrica não é simplesmente o movimento de elétrons ou de uma carga elétrica como íons, mas sim o movimento ordenado dessas cargas. Em determinadas situações, como ao ligar um fio de metal nos polos de uma pilha ou bateria, é possível orientar o movimento dos elétrons, deixando-os preponderantemente em um único sentido, conforme vocês podem observar nessa imagem que está na tela. Quando os primeiros pesquisadores, como os italianos Alessandro Volta e Luigi Galvani, estudaram as correntes elétricas, eles acreditavam que as correntes eram formadas de cargas positivas. Então, desse modo, ficou convencionado que a corrente elétrica fornecida por uma pilha, por exemplo, possuía um sentido do polo positivo para o polo negativo. Dessa forma, um circuito elétrico ele precisa ter uma fonte de tensão ligada a um corpo condutor de eletricidade que poderá estar ligado a vários outros elementos de um circuito elétrico. A tensão da fonte de energia elétrica ela vai ordenar o movimento dos elétrons, criando uma corrente elétrica. A unidade de tensão no Sistema Internacional de Unidades é o volt, e ele é representado pela letra V maiúscula. A corrente elétrica é definida pela quantidade de cargas elétricas que passa pela seção reta de um fio condutor em um determinado intervalo de tempo.
A sua unidade no sistema internacional é o ampere, e ele é representado pela letra A maiúscula. O fluxo de veículos que transita em um trecho de uma rodovia em um determinado intervalo de tempo, eu acredito que ele pode servir de analogia para você compreender melhor o conceito de intensidade de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela passa por diversos elementos do circuito elétrico, que podem ser constituídos de materiais diferentes e, portanto, podem oferecer uma resistência maior ou menor à sua passagem. A grandeza que mede esse grau de dificuldade de resistência elétrica é a resistência elétrica. E a sua unidade no sistema internacional é o ohm. Durante a passagem de corrente elétrica por um elemento de circuito, parte da energia elétrica ela pode ser transformada em outra forma de energia. Alguns efeitos decorrentes dessa passagem são o efeito térmico ou o efeito Joule, que consiste no aquecimento que a passagem de corrente elétrica provoca no condutor. É a base de funcionamento de aparelhos como o ferro elétrico, o chuveiro ou o aquecedor. Outro efeito que nós temos é o efeito luminoso. É a emissão de luz provocada pela passagem da corrente elétrica. As lâmpadas são um exemplo desse fenômeno. E outro efeito interessante também é o efeito magnético. Ocorre a criação de campo magnético por meio da passagem de uma corrente elétrica. A fechadura eletrônica também é um exemplo dessa situação. Bom, na sequência do conteúdo estudado, nós começamos a estudar as máquinas elétricas. Mas para entender o princípio de funcionamento da maioria das máquinas elétricas, é preciso primeiro entender o que é o magnetismo. Assim como a eletricidade, o magnetismo ele é conhecido desde a antiguidade. Havia um mineral denominado magnetita que tinha a propriedade de atrair alguns objetos metálicos. Esse material passou a ser chamado de ímã. Os ímãs, eles podem ser naturais, artificiais ou eletroímãs. Os naturais são de materiais encontrados na natureza com propriedades magnéticas, como a magnetita que eu falei para vocês. Já os ímãs artificiais são materiais adaptados pelos seres humanos, como, por exemplo, a bússola é um tipo de ímã artificial. E os eletroímãs são dispositivos que apresentam propriedades magnéticas na presença de uma corrente elétrica. Por exemplo, o microfone tem esse princípio de funcionamento. Uma outra questão interessante, gente, é que o planeta Terra também funciona como um grande ímã. Existem pesquisas recentes que apontam que o centro do planeta Terra ele é constituído de um núcleo de ferro no estado líquido, o qual ocasiona um movimento de cargas elétricas que supostamente criam um campo magnético terrestre, possível de ser verificado por uma simples bússola. Por motivos históricos, convencionou-se que o Polo Norte geográfico se encontra nas proximidades do Polo Sul magnético e o Polo Sul geográfico se encontra nas proximidades do Polo Norte magnético. Bom, em relação às origens do eletromagnetismo, antigamente os fenômenos da eletricidade e do magnetismo eles eram vistos como fenômenos separados. Entretanto, no início do século XIX, o cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted, ele percebeu que uma bússola interagia com a passagem de corrente elétrica por um fio condutor. Então, esse fato acabou marcando o surgimento do eletromagnetismo.
Mais tarde, o físico inglês Michael Faraday complementou os relatos de Ørsted, constatando que a variação de um campo magnético também pode gerar uma corrente elétrica. Então, é possível gerar corrente elétrica movimentando um ímã dentro de uma bobina. Outra questão que vocês tinham estudado foi em relação ao conceito de potência elétrica. Quando nós utilizamos motores elétricos, como por exemplo um secador de cabelo, um televisor, um liquidificador, a energia elétrica ela é convertida em outro tipo de energia, como por exemplo energia térmica, luminosa, sonora ou mecânica. E a rapidez com que o dispositivo converte a energia elétrica em outros tipos de energia é medida pela potência elétrica do aparelho. Ou seja, aparelhos de grande potência são capazes de converter energia mais rápido do que aparelhos de baixa potência. Um secador de cabelos mais potente, por exemplo, ele esquenta mais o ar e o sopra com mais velocidade do que um secador menos potente. Matematicamente, podemos definir a potência como a razão entre a energia elétrica, que é medida no Sistema Internacional em joules, e o intervalo de tempo, medido no Sistema Internacional de Unidades em segundo. A unidade prática da potência elétrica é o quilowatt-hora. Atualmente são utilizadas várias fontes de energia para serem convertidas em energia elétrica em larga escala. No quadro a seguir você encontra alguns exemplos, como por exemplo o movimento dos ventos, que numa usina eólica pode ser transformado em energia elétrica. Da mesma forma, a energia térmica oriunda da queima em usinas termoelétricas de carvão, de madeira, podem gerar energia elétrica. O movimento das águas numa turbina de usina hidroelétrica também gera energia elétrica, assim como as células de uma usina solar que é capaz de retirar a energia do sol e transformá-la em energia elétrica, ou como a energia das marés numa usina maremotriz. No final da semana 2, você viu que as máquinas elétricas são aquelas que transformam energia elétrica em algum outro tipo de energia, como é o caso, por exemplo, dos motores elétricos, dos geradores e transformadores. Então, no caso dos motores elétricos, eles transformam a energia elétrica em outras formas de energia, como, por exemplo, o liquidificador, a máquina de lavar, o ferro de passar roupa. Né? Então, no liquidificador, o movimento da pá, da máquina de lavar também. No ferro elétrico, seria energia térmica. No caso dos geradores elétricos, eles transformam outras formas de energia em energia elétrica. São dispositivos como, por exemplo, dínamo, geradores de energia elétrica, entre outros, né? E, por fim, os transformadores. No caso dos transformadores, o que eles fazem? A tensão elétrica de um circuito, eles transformam de um valor maior para menor ou vice-versa. Na semana 3, nós estudamos os modelos cosmológicos. Então, vamos fazer uma rápida revisão. Este resumo mostrado está no volume 2, em seu livro de atividades de ciências, na página 2. Então, na semana 3, nós estudamos que a observação do céu resultou em diversas descrições do movimento do Sol, da Terra e da Lua. Algumas dessas descrições, elas são denominadas de modelos cosmológicos e são influenciadas pela cultura da época e pelo aprimoramento dos instrumentos de observação.
Então, o quadro a seguir representa alguns desses modelos e estudiosos em destaque, como, por exemplo, o Ptolomeu. No século II, ele defendeu a ideia de geocentrismo, modelo em que cada planeta e cada estrela orbitam em torno da Terra. Essa teoria ela ficou sendo utilizada por mais de 1.300 anos. Na sequência, nós temos o Nicolau Copérnico, que em 1543 ele publicou a sua obra sobre a revolução dos corpos celestes, defendendo a ideia de heliocentrismo, ou seja, um modelo em que os planetas descrevem um movimento circular em torno do Sol. Giordano Bruno veio depois, só que o Giordano Bruno ele foi condenado à morte na fogueira em 1600 porque ele compartilhava as ideias sobre o heliocentrismo, só que na época a Igreja Católica era contrária a essas ideias e aí ele foi condenado pela Inquisição à fogueira. Bom, na mesma linha do Giordano Bruno, o Galileu Galilei, ele aperfeiçoou uma luneta como instrumento de observação de astros e ele também passou a defender as ideias do Copérnico, de que o Sol era o centro do universo. Ele também foi julgado pela Santa Inquisição, mas ele, durante o julgamento, ele negou tudo. E aí ele foi condenado a ficar em prisão domiciliar até a sua morte em 1642. Por último, nós temos o Tycho Brahe. Ele foi um astrônomo dinamarquês que desenvolveu um modelo cosmológico misto, segundo o qual os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Ele era um exímio observador e conseguiu um maior grau de precisão no posicionamento dos astros por meio das suas pesquisas, que mais tarde foram utilizadas por Kepler. E por fim, nós chegamos na semana 4 de estudos. Nesta semana foram abordadas as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Bora lá rever, galera? Pessoal, eu também havia falado que na semana 3 sobre o Aristóteles, que as suas ideias ajudaram a dar sustentação ao modelo de Ptolomeu. Então, o Aristóteles ele tinha proposto que as coisas eram constituídas de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E de acordo com a imagem que eu estou mostrando no modelo de Aristóteles, a Terra é o centro de tudo e na sua maioria formada por terra, com uma camada mais exterior de água, que são os mares, nossos mares e oceanos, sobre os quais há uma fina camada de ar, que a gente chama de atmosfera. E sobre a atmosfera há uma camada de fogo que acaba imediatamente antes da Lua. Então, dentro desta região chamada de mundo terrestre no modelo de Aristóteles, existia vida, morte e as coisas podiam mudar. Portanto, as regiões terrestres elas eram imperfeitas. Outra coisa que eu disse foi que qualquer corpo tinha um lugar natural. Assim, um objeto abandonado de cima de um prédio cairia até o chão se não houvesse algo que o impedisse de cair. Nos céus, tudo era perfeito, exceto por 7 pequenos astros errantes que o modelo do Aristóteles não explicava. Então, os corpos celestes mantinham seu movimento de translação eternamente num perfeito movimento circular uniforme. Assim, as leis que eram válidas para o mundo terrestre não eram válidas para o céu. Bom, eu fiz esse resgate dessa informação porque, devido ao fato desses modelos cosmológicos mais antigos não conseguirem explicar tudo, a busca de um modelo que pudesse explicar mais coisas continuou. E eis então que surge o Johannes Kepler. O Kepler ele era alemão, era um exímio professor de matemática e astronomia e foi convidado em 1600 para ser assistente do Tycho. Após a morte do Tycho em 1601, ele testou seus dados em órbitas circulares sem sucesso,
o que o levou a procurar outras órbitas geométricas. Então, essa nova concepção sobre o movimento dos astros, segundo o qual eles não descreviam círculos perfeitos, como se pensava lá no modelo de Aristóteles, foi um grande passo para a universalização das leis científicas do céu e da terra. O Kepler também permitiu que, a partir das suas ideias, o sistema heliocêntrico se tornasse mais simples e preciso. Então, assim, as tentativas de encontrar uma forma geométrica que descrevesse o movimento dos astros passaram por várias formas ovais até o Kepler chegar à elipse. Então, utilizando uma elipse para descrever a órbita do planeta, surgem dois pontos denominados focos. Um desses pontos ele é justamente ocupado pelo Sol. Então, tendo a confirmação da informação nos dados de Tycho, o Kepler anuncia a sua primeira lei, que diz que os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Bom, o Kepler também percebeu outras questões relacionadas à matemática dos dados do Tycho e enunciou mais duas leis. A sua segunda lei é conhecida como Lei das Áreas. E ela diz o seguinte: o segmento de reta que une o Sol a determinado planeta, ele cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Deste modo, a velocidade dos planetas varia ao longo de sua órbita. Olhando a imagem, nós podemos concluir que o astro se movimenta com maior velocidade quando estiver mais próximo do Sol, ou seja, no periélio, pois percorre uma distância, o arco AB, maior que no afélio, o arco DC, no mesmo intervalo de tempo. Então, embora os arcos tenham tamanhos diferentes, as áreas internas compreendidas entre os raios são iguais. O Kepler também anunciou a sua terceira lei, e ela diz o seguinte: a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio da sua órbita é igual para todos os planetas do sistema solar. Bom, e o que quer dizer isso então? Isso quer dizer que há uma relação entre a distância de um planeta em relação ao Sol e o seu tempo que ele demora para completar uma órbita. Quando se aplica a terceira lei de Kepler, a gente é comum adotar como raio médio da Terra como igual a uma unidade astronômica. Então, essa distância em termos de quilômetros corresponde a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. O intervalo de tempo que o planeta demora para completar uma volta em torno do Sol, isto é, o seu período de translação, também costuma ser medido tomando-se a Terra como referência, o que significa medi-lo em anos. Então, ou seja, o período de translação da Terra é de 1 ano. E por último, nós estudamos também a lei da gravitação universal. Ela foi proposta por Isaac Newton e ela afirma que a força de atração entre quaisquer corpos que tenham massa no universo é maior quanto maior for a massa dos corpos. Por isso, a força de atração ela é diretamente proporcional à massa dos corpos, ou seja, se aumenta a massa, aumenta a força. E ela também é maior quanto menor for a distância entre esses corpos. Então, por exemplo, um astro que tem a mesma massa da Terra, mas está a 3 unidades astronômicas de distância do Sol, ele fica submetido a uma força gravitacional que é igual à 9ª parte da força de atração existente entre a Terra e o Sol. Lembre-se de que a Terra está a 1 unidade astronômica do Sol. A unidade de medida AU, ou seja, unidade astronômica, corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. É importante, gente, que essa lei ela acabou trazendo a compreensão de que
os fenômenos que valem para os corpos celestes também valem para os corpos na Terra. Então, derrubando de vez as ideias do Aristóteles e do modelo também de Ptolomeu. Bom, após essa revisão, agora você precisa estudar para poder aprofundar os seus conhecimentos sobre os assuntos que foram mostrados. Então, no seu livro de atividade, no volume 1, entre as páginas 32 e 33, você tem o Hora de Estudos. Então, resolva as atividades referentes ao número 8 a 14. Já no volume 2, da página 32, também na seção Hora de Estudos, resolva as atividades de 1 a 6. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Bons estudos, bom feriado e até a nossa próxima videoaula. Tchau!